Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos junto à cruz. Hoje nós celebramos o dogma da Imaculada Conceição. Nós temos o dogma da maternidade divina, Maria Mãe de Deus, o dogma de Maria assunta de modo glorioso ao céu, o dogma da virgindade perpétua, Maria Virgem antes, durante e depois do parto. O dogma de hoje foi proclamado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. Dogma que os bispos franceses não estavam aceitando. E é interessante que depois Maria vai aparecer na França. O Papa, ele diz algo muito particular, não é da bula. A bula da proclamação desse dogma se chama Ineffabilis Deus. Algo particular que o Papa partilha. O Papa Pio IX era um homem baixinho. Ele diz que a voz dele tomou uma força tão grande na hora de proclamar esse dogma, que ele não sabe de onde veio. Uma faixa de luz vem em seu rosto quando ele está proclamando esse dogma. Ele tem que parar para chorar, segurando de tanta emoção. Depois ele volta então a proclamar esta bula. Hoje nós estamos proclamando que Deus quis preservar Maria da mancha do pecado original, daquilo que nós trazemos quando nascemos, o pecado original. Maria jamais foi liberta do pecado, porque ela nunca foi cativa do pecado original. Ela viveu desde o primeiro instante na graça de Deus, porém não pelos méritos de Maria, mas a graça que brota da cruz de Cristo, dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaculada desde a sua concepção. Ela foi concebida como qualquer pessoa humana. Da relação de São Joaquim e Santana, que eram considerados estéreis, mas ali Deus a preserva, porque Deus, como tem um plano para cada um de nós, em Maria o seu plano fazia parte da nossa salvação. Ela que seria a mãe do Salvador, ela queria gerar o Cristo. Como que o Imaculado, o Santo dos Santos, poderia nascer num ventre que não fosse imaculado? Por isso então, que pelos méritos de Jesus, que Maria foi concebida sem o pecado original, preservada. A primeira leitura de hoje é do livro das Origens, o livro do Gênesis. Estamos no seu capítulo 3. Ele começa dizendo que o Senhor chama Adão: onde estás? Do mesmo modo que Deus chama Adão, Ele chama cada um de nós.
Ele chama quem começa a se afastar. Ele chama para servi-lo, como serviu Maria. Ele chama porque nos quer perto dele. E Adão ficou com medo, porque ele se reconheceu nu. O pecado faz com que a gente queira se afastar de Deus. O pecado faz a gente se esconder de Deus. Por isso que o pecado, ele é iluminado por grandes mentiras. Como que a gente vai se esconder daquele que nos criou? É impossível. E Deus procurando Adão, Deus então reconhece a desobediência de Adão. Por que Adão está com medo? Por que Adão foge? Por que Adão se esconde? Porque ele come do fruto da árvore que era proibido comer. E ele não consegue, como uma pessoa madura na fé, ele não consegue assumir os seus erros. Ele coloca a culpa na mulher. Ela me deu o fruto. A mulher, por sua vez, diz que a serpente a enganou. É próprio da serpente enganar. A serpente, que aqui simboliza o mal, ela tem prazer em nos enganar. Por isso que nesse tempo do advento, nós estamos acendendo as luzes. Não é a luz da vela simplesmente que vai ser acesa, é a luz para iluminar a nossa vida, para que a gente enxergue a verdade, o caminho certo, e não fiquemos no prazer da serpente, que quer ver a gente na escuridão, no erro, no engano. Deus declara então nesse momento a serpente como maldita, e Ele põe uma inimizade entre a mulher e a serpente. Portanto, se com Maria não há possibilidade de amizade com a serpente, nós também não. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Ela te ferirá a cabeça, tu o calcanhar apenas. Entre a tua descendência e a dela, há esta inimizade. Nós somos da descendência de Maria e não da serpente. Por isso nós não podemos nunca querer cultivar amizade com a serpente, mas a nossa amizade tem que ser com essa que Deus a preservou do pecado original, com Maria. Os amigos da serpente são como esse Adão, os desobedientes, os prepotentes. Maria, nessa primeira leitura, ela é a grande obediente, a serva do Senhor. O Evangelho de hoje é o primeiro capítulo de São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel, que significa força de Deus, foi enviado, porque o nome ângelos significa mensageiro. O anjo sempre é enviado para uma mensagem, uma boa notícia. Foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, cidade pequena, cidade insignificante, cidade que muitas vezes nem no mapa aparece. É nessa pequena Nazaré que a voz de Deus
é proclamada através de um arcanjo. Ele chega onde está uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. A virgem é Maria. José é descendente de Davi. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diferente das saudações comuns da época, que é dizer Shalom, o anjo quase que muda o nome de Maria por graça. Que cariquitomene, ele chama essa mulher de toda agraciada, cheia da graça de Deus. E Maria então ficou perturbada com essas palavras do anjo. Não foi Shalom. E ela começou a pensar qual o significado de uma saudação tão excelsa, dirigida a uma serva pequena, humilde, como Maria assim se considerava. O anjo então disse para ela: Maria, não tenhas medo, encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás. Para ela conceber, Deus já havia feito imaculada. Eis que conceberás e darás à luz um filho, porás o nome nele de Jesus. Quando o anjo anuncia a ela que ela conceberás e dará à luz um filho, ela já foi preservada para que esse momento acontecesse, pleno de graça. Maria então pergunta como isso vai acontecer, porque ela não conhece homem algum. Olha, Maria se perturba, Maria pensa, Maria pergunta. Maria não é levada simplesmente por algo emocional, emotivo, não. Ela pensa, ela pergunta, ela se perturba. É uma fé inteligente. O anjo disse para ela que o Espírito virá sobre ela e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E agora, para confirmar mais ainda, ele diz: Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Por quê? Para Deus nada é impossível. Portanto, essa celebração de hoje também quer falar a nós. Deus fala para nós: não tenhas medo. Deus fala para nós através do anjo Gabriel que para ele, como ele fez maravilhas na vida de Maria, nada é impossível. Se você vem aqui hoje com medo ou pensando: nossa, isso é impossível Deus fazer, não existe impossível para Deus. Existe a nossa abertura, a nossa conversão, porque para Ele nada é impossível. E Maria então termina o Evangelho, ela dizendo talvez uma das mais bonitas proclamações, orações, que sai da boca daquela que pouco falou, porque ela muito viveu. Talvez se nós ouvíssemos só isso de Maria, era suficiente, porque a vida dela foi uma vida plena de testemunho. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição nos ajude nesse tempo do Advento a esperar confiantes e convertidos a vinda do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.